pessoal, começando aqui, né, o que a gente precisa estudar hoje, como a gente vai fazer para todo mundo entender um pouco melhor sobre gestão financeira, sobre a nossa parte, né, o nosso conteúdo hoje tão importante. A gente pensou em apresentar para vocês uma visão geral. Então, a gente começar a entender como está o mercado hoje odontológico brasileiro. Segundo a ABF, né, a Associação Brasileira de Franchise, hoje, só no ano passado, o mercado de odontologia chegou a 167 bi a movimentar. A gente pensa, né, e a gente lida muito com isso no nosso dia a dia. Poxa, o dentista hoje ele sonha em ter um reconhecimento financeiro e também social que era o prestígio da nossa profissão há anos atrás. Contudo, a gente sabe que com a demanda que não evolui tanto quanto a oferta, a remuneração do dentista ela tende a diminuir. Mas isso, para os dentistas que não estão se especializando, que não estão se diferenciando, e ter uma gestão financeira, que é o tema hoje aqui do nosso encontro, ele é super importante. É daí que sai toda a parte estrutural e coração de todo o trabalho de toda empresa. Então, hoje a gente tem que pensar como que vai ser a nossa gestão de finanças, como que será o trabalho que vai acontecer fora do mocho, porque ele é essencial para que tudo aconteça de uma maneira positiva. E aí a gente vem com um passo a passo hoje para vocês, né? E aí a gente quer abordar tanto para quem tem uma clínica, um consultório, e também para quem trabalha com odontologia nos colegas, que faz odontologia sob demanda, que é um endodontista, por exemplo, vai nos consultórios trabalhar, também vai servir. A gente vai abordar temas bem amplos e que serão gerais e a base aí para o trabalho dos nossos colegas hoje, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. O primeiro ponto é a gente ter um planejamento financeiro. E de planejamento financeiro, eu quero falar um planejamento pessoal mesmo, no início de tudo listar os custos pessoais, todos numa tabela. A gente tem hoje acesso a aplicativos que conseguem ajudá-los a fazer isso, e aí você vai colocando. Tem alguns aplicativos que, inclusive, eles fazem ali uma conexão junto com o acesso de outros bancos, né? E aí faz com que o que eu gasto no cartão caia direto no aplicativo, é super bacana. Mas você pode fazer isso de uma maneira mais prática, que é o quê? Listar despesa fixa, variável e eventuais. O que seriam as despesas fixas? Bem, é aquelas que, faça chuva ou faça sol, eu vou ter que pagar. IPTU, água, condomínio, escola, muitas vezes um convênio, prestação de carro, você tem que ter listado todas essas despesas fixas. E as variáveis, por exemplo, mercado, delivery, presentes, e aí a gente vai ver aí qual que é o nosso custo de vida. Sabendo o custo de vida, isso vai ser essencial para a gente começar a entender uma coisa lá na frente que é sobre o nosso salário como dentista. E aí a gente também tem que listar as receitas. Tudo que eu tenho de receita, que eu gero de receita, que eu tiro daí, eu pago minhas contas, né? Então, por exemplo, se a receita ali do seu parceiro, da sua parceira, se você tem, de repente, uma loja virtual, a gente encontra no dia a dia da BCX muitos dentistas que são empreendedores e têm lojas virtuais, eu acho isso super interessante. Lista também essa receita, e aí a gente vê como que está a renda dessa família. A partir daí, a gente vai começar a elaborar o controle financeiro. Nesse controle financeiro, eu quero que a gente se atente a um ponto essencial de toda a organização financeira que a gente está passando aqui para vocês, que é o quê? É importante você pensar na sua empresa como um organismo diferente de você. Ou seja, ela tem uma vida própria, ela gera uma renda e ela tem que viver pelas próprias pernas. Você nada mais vai fazer do que tirar ali um salário dela, mas ela vai viver por conta própria. E aí é importante você respeitar nisso o lucro que vai ficar ali da sua empresa. Super importante isso.
Então vamos lá, vamos ir para um ponto que muitas vezes acontece e que a gente infelizmente lida bastante com a BCX também, essa tal confusão patrimonial. O que é isso? É quando eu tenho um cartão e aí nesse cartão eu uso para pagar dental, para ir no mercado, para pagar a minha luz de casa e a luz da clínica, e aí fica tudo misturado. A gente não consegue pegar um extrato no banco ali, por exemplo, e ver quanto que eu gasto, de repente, da clínica esse mês. Quanto que eu gastei no cartão? Eu não sei, porque, poxa, vai me dar mais trabalho do que o normal para eu entender esse gasto e como vai funcionar ali no nosso dia a dia. Então, é importante, de novo, que a gente retire um salário e dentro desse salário esteja aqueles pontos que a gente conversou sobre os custos de vida, o custo de vida fixo, variável e os eventuais. E saber se a sua renda atual da sua clínica ela consegue suprir isso, né? É lógico que, poxa, todo mundo deseja ter um salário ali, uma remuneração coerente com o investimento que a gente teve em estudo, o investimento que a gente teve em cursos, mas ainda o tempo da nossa empresa ela não está maduro o suficiente para a gente fazer essa retirada. E a gente tem que respeitar isso. Alex, E aí a gente tem que. Pode falar, Bia, por favor. é que como eu sou dentista de formação, mas eu não me lido muito bem com números, né? Então, assim, por isso que eu tenho a Alex aqui como sócia, a gente tem um economista na BCX. Uma coisa que eu vejo muito aqui nos bastidores acontecendo, porque como eu tenho um olhar, né, diferente do Alex, porque como ele está focado na gestão financeira, o que eu vejo muito aqui na BCX, dentistas, e que é super comum acontecer, e que a gente, se começar por esse passo, já vai dar uma baita diferença, é ter uma conta para as despesas do consultório e ter uma conta para o pessoal. Então, por exemplo, se você ainda é um dentista de uma cadeira, né, não tem uma clínica, o que você pode fazer? Ter uma conta, por exemplo, no Nubank só para a clínica e uma conta no Inter só para você. Porque assim você vai ter noção de quanto realmente você está gerindo, né? Está tendo de receita e quanto que a tua vida pessoal está te onerando. Por quê? Até no Clinicorp, ontem, por exemplo, a gente estava fazendo uma consultoria com uma dentista que nos conheceu através da Clinicorp e ela falou assim: eu uso o Clinicorp apenas para agenda, porque eu ainda não consegui estar subutilizado. A gente falou assim: poxa, doutora, você alimentando o software com tudo que está entrando na clínica e tendo uma conta separada, isso já vai estar à frente de inúmeros dentistas. Então, essa é uma baita dica, né, Alex? Que é uma dica super simples, que você já vai, assim, ter uma visão diferente da clínica realmente como uma empresa. Você pode ver que durante os nossos slides, a gente fala muito o nome empresa. Porque nós, dentistas, temos muita dificuldade de ver o consultório ou a clínica como uma empresa. Tem setores. Por isso que a gente faz questão de falar aqui na BCX essa palavra empresa, né, Alex? Exato. E aí, como numa clínica, né, o dentista como autônomo, ele precisa pensar no futuro dele, é importantíssimo, como você falou, ele separar ele como profissional dentista e ele como pessoa física ali. Por quê? Porque senão esse profissional que muitas vezes não tem ainda um local fixo para trabalhar, ele vai pensar que os gastos são todos iguais e na verdade não são. São coisas bem diferentes. Quando ele está atuando como um dentista, ele tem que pensar que aquilo tem que gerar uma renda e também uma lucratividade para ele no final do mês. Então, o que a gente está falando aqui sobre retirar salário, ver os custos, serve para todo mundo. Não é só para quem tem clínica, não é só para quem tem colaborador já trabalhando, não, é para todo mundo. Então, entender isso vai fazer com que você tenha uma visão, e esse é um dos pontos principais da organização financeira, ter uma visão prática do seu dia, porque é muito ruim a sensação de trabalhar muito e não entender para onde o dinheiro está indo, onde estão os gastos, né? Onde se a gente está realmente com um ticket médio, por exemplo, o valor dos procedimentos coerente, se a gente está, por exemplo, com faturamento realmente abaixo. E aí tem
várias questões que a gente consegue passar por isso com demonstrativo de resultado. Eu não quero assustar ninguém que está aí assistindo a nossa live com esse monte de número e com esse DRE, mas é algo super prático aqui. Eu estou demonstrando por uma clínica fictícia, né, que tem um faturamento médio de 177 mil, a despesa variável dela é de 64. E aí, uma das coisas que a gente tem nessa clínica é esse salário aqui do dentista sócio de 15.700. E aqui a gente está vendo uma lucratividade. Essa lucratividade, ela fica para a clínica. E ela fica. E assim, um dos pontos é entender que, por exemplo, vamos supor que nessa clínica tenha um sócio que ele não é dentista. Poxa, como é que ele vai receber também? Ele poderia ser, por exemplo, um sócio gestor e também ter um salário, e ele tem participação na lucratividade, que é nesse ponto aqui. Ele vai ter uma PL que aí vai ser negociado, vai ser questionado se vai fazer isso no final do ano, vai fazer isso mensalmente ou a cada quarter, mas ele tem uma participação aqui. Então, veja o quanto que é importante a gente estar falando em ter esse salário para o dentista sócio que produz, né? E esse salário vem da produção dele e ter o lucro operacional bem diferenciado. E isso não pode acontecer, assim, categoricamente eu falo para vocês, esse nível de organização, ele não vai acontecer sem um software bem... alimentado. Exatamente. Exatamente. Não vai acontecer. Porque é muito difícil a gente pegar várias planilhas. Alguns clientes nossos falam, eu uso uma planilha do Excel. Sua vida vai ficar muito mais difícil usando várias planilhas com várias variáveis diferentes para a gente ter algo mais concreto ali que a gente bata o olho e ter uma fotografia, né, de como está a clínica atualmente. Que é isso o demonstrativo de resultado faz.